A ALPA apresenta Impacto Verde. Nesta série, apoiada pelo Fundo Vale, Bárbara Pacheco, CEO da Verde Novo Semente, conversa com empreendedores que atuam na restauração e preservação ambiental. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que está aí com a gente. Antes de tudo, é uma satisfação imensa estar com vocês nesse momento agora. Conversar é sempre bom, bater papo é sempre bom. Com essa pegada verde, né, esse assunto que tem sido tão importante, tão relevante nas nossas pautas pessoais, profissionais e mundiais. Então é uma satisfação imensa estar aqui escutando história de pessoas. Antes de tudo, eu sou uma faladora constante e uma pessoa que gosta muito de ouvir, né, novas narrativas de pessoas verdes. Então, antes de tudo, somos pessoas verdes, né, que plantam e que colhem. Então, uma satisfação imensa. Eu sou Bárbara Pacheco, sou empreendedora de impacto socioambiental. E hoje eu chamo para o papo Johannes. Eu já vou te pedir para puxar um banquinho aí, Johannes, para conversar com a gente, com essa galera legal, e mergulhar na sua história. E eu já vou começar te jogando uma pergunta, para você contar para a gente como é que é a história dessa semente aí, dessa pessoa física, antes de ser uma pessoa jurídica, trazer um pouquinho do contexto de quem você é, como é que você está nesse local hoje em dia, de onde você veio. Nos conte a história da semente. Olá, Bárbara. Olá a todos e todas. Muito obrigado, primeiramente, pela oportunidade de estar aqui com vocês, de poder puxar esse banquinho, conversar um pouco e contar da minha trajetória e do trabalho que nós fazemos. Eu fui criado em São Paulo. Olhando para trás, eu tenho duas memórias muito fortes que eu acho que influenciaram essa germinação do trabalho que nós fazemos hoje. Um era a vivência do contraste social e de renda nessa cidade, São Paulo, onde a gente vê uma abundância de riqueza de um lado e do outro lado, muitas vezes do outro lado do muro, há uma pobreza extrema. Isso causou uma revolta muito grande dentro de mim, uma pergunta: como é possível da gente viver com tamanha injustiça social? Outro contraste que me marcou durante a época de aula, eu vivia em São Paulo, nas férias a gente tinha a oportunidade de ir para o interior, a gente vivia nessa natureza abundante que é a brasileira, né? Extraordinária, com tanta diversidade, e aí quando voltávamos para São Paulo, a gente via aquela nuvem cinza em cima da cidade, né? E eu percebia, puxa, a humanidade, ou nós, não conseguimos manter limpo, manter saudável o ambiente onde nós moramos, né? Tem esse contraste entre abundância natural e destruição ambiental pela atividade humana. Então, essas duas coisas me marcaram e eu acho que me acompanharam e definiram as minhas escolhas durante a vida. Eu fui para a Alemanha, estudei primeiro agricultura biodinâmica na fazenda, né, um curso técnico muito mão na massa. Depois estudei economia e administração e mais tarde voltei para o Brasil, tive uma oportunidade de ir para a Amazônia com a Cooperação Técnica Alemã, GIZ. Trabalhei 7 anos num programa de floresta em pé. Então, como valorizar a economia a partir de uma floresta em pé que gere mais renda do que uma floresta derrubada. Então, aí eu trabalhava com agricultores familiares, ribeirinhos, populações tradicionais e com toda a biodiversidade da Amazônia. Passei 7 anos lá e aí eu fui convidado para assumir a direção e implementar esse projeto Inocas em Minas Gerais. Então, essa é a minha trajetória, Bárbara. Olha, que legal. Nossa, você traz tantos elementos, assim, que eu vejo muito comuns à minha trajetória também, né. É sempre uma antítese, talvez, que nos move, né, Johannes? Essa antítese que você trouxe do contraste social, a abundância de um lado e tanta destruição de outro. Isso, de alguma forma, conflui, talvez, numa história, de empreendedorismo de impacto. Mas eu queria te ouvir, dentro dessa narrativa, por que que você cometeu, assim, essa muita gente entende como uma loucura, né, que é estar nessa linha, andando nessa corda bamba, que é o empreendedorismo socioambiental hoje em dia, né. Eu imagino que sua resposta vá ao encontro desse contraste que você observou lá atrás, mas eu queria entender um pouquinho melhor isso. Por que que você decidiu empreender, falar assim: "Eu sou um empreendedor de impacto socioambiental"? De onde que veio essa semente para o seu coração? Sim, então, talvez essa narrativa, né, da onde eu venho, já me configurou para ter essa busca, né, por respostas, né? Como podemos agir de uma maneira a criar equilíbrios sociais e a criar soluções que permitam uma vida humana e uma atividade econômica em consonância com o meio ambiente.
né? Que antes havia, principalmente na questão ambiental, esse antagonismo, né? As pessoas falavam, ou você conserva, daí tem que fazer uma cerca em volta e ninguém entra na floresta, né? Ou você produz, e aí você tem que tirar essa cerca, derrubar a floresta e gerar valores. Esse era o antagonismo que se via, e eu não me conformava e falava, puxa, precisa haver uma forma de gerar economia, mas de uma maneira sustentável, né? Então, essa foi uma busca eterna. E o trabalho na Amazônia me ajudou bastante, mas eu vi algumas contradições lá também, né? A gente, então, conservava, por exemplo, trabalhávamos com óleos vegetais que iam para cosméticos e outras aplicações, mas aí eu fui perceber que, por exemplo, um hidratante de Buriti, ele tem algumas gotas de óleo de Buriti, salvou aquela palmeira de Buriti, que é nativa da Amazônia, mas tem uma quantidade muito maior de óleo de palma lá dentro que derruba a floresta para ser plantada. Então, tem essa contradição ainda. E aí, fui para empreender na Inocas. Isso, na verdade, foi criado por um outro grupo de pessoas, um grupo de pesquisadores entre Alemanha, Estados Unidos, Austrália, que estavam pesquisando uma solução sustentável para a produção de combustíveis, né? Então, a gente sabe que hoje um dos problemas ambientais maiores são as mudanças climáticas causadas, em grande parte, pelo uso de combustíveis de base fóssil, né? Emissão de carbono e o efeito estufa, né? E esse grupo de pesquisa passou 4 anos buscando uma resposta se haveria uma forma de produzir combustíveis de uma maneira sustentável. O combustível sustentável seria na base de óleo vegetal, mas aí também a palma, a soja, muitas vezes não é sustentável. Então, mesmo o óleo vegetal pode ser muito danoso para o meio ambiente. E eles buscaram uma solução e encontraram, na teoria, uma resposta. Falaram, olha, a palmeira nativa brasileira, chamada macaúba, que cresce espontaneamente nos pastos do cerrado brasileiro, mas também em outros biomas, ela produz muito óleo, né? E se isso fosse replicado, se fosse plantado mais palmeiras nessas pastagens, né, seria possível produzir combustível e outros insumos também para cosméticos, para alimentos, para muitas outras aplicações, sem desmatamento e sem mudança do uso do solo, porque o pasto permanece ali até melhora. Então, essa foi a conclusão. Eles falaram, vamos plantar essa palmeira, replicar essa palmeira, que a natureza já faz espontaneamente, mas vamos fazer de uma maneira racional. Esse foi o modelo de negócio, ele foi premiado e financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, né? Mas eles precisaram de um empreendedor para colocar em prática esse modelo de negócios, né? Então, foi uma oportunidade que foi meio que veio até mim. Eu, obviamente, buscava, né, essa resposta, uma forma de trabalhar socialmente e ambientalmente correta, mas aí essa oportunidade veio até mim, fui convidado a assumir a direção desse projeto, né, e assim que foi que eu me tornei esse empreendedor com esse grupo de pesquisadores muito inspiradores, com muita visão e muito conhecimento profundo atrás de mim, dando esse suporte, viabilizando a implementação dessa iniciativa. Nossa, que legal. Você traz elementos, assim, na sua fala que eu vou colhendo, né, pequenas migalhas do que talvez, desencandeia aí o que é um empreendedor socioambiental, né. Você trouxe algumas palavras como inconformado, né, você, talvez um inconformado que foi colocado na função do empreendedor, alguém precisa puxar um inconformado, visão, né, pesquisadores com visão e inconformados que não aguentam mais a antítese socioambiental que a gente vive, né. Então aqui eu só trago alguns elementos aí para o nosso público ouvinte, e colhendo talvez migalhas que desencandeiam, né, o empreendedorismo socioambiental. Então é legal ir colhendo, eu adoro ir colhendo essas migalhas do empreendedor, migalhas que eu falo, né, pequenas pão que foi deixando para o passarinho não comer e para a gente colher e encontrar a nossa essência no futuro, né. Então, bem legal ouvir isso de você. E aqui você já trouxe vários elementos aí do que foi a germinação da Inocas, né, você trouxe a história da semente, a sua história, e Inocas germinou nesse contexto, de trazer uma solução, entendi, tendo essa problemática do combustível, né, a macaúba como uma solução para ressignificação dos nossos solos, uso do solo em propriedades. E agora eu te pergunto, assim, que você traga para a gente, entrando nesse segundo bloco, mergulhando um pouquinho mais no negócio,
O que é a Inocas, Johannes? Quais são os problemas que ela se confronta e se coloca na solução, né, desses problemas? Quais que são as metas de vocês hoje em dia? Esse sonho grande, como é que responde aí pra gente. O que é a Inocas, né? Responde assim, essa pergunta mestre. Perfeito. Então, se a gente fosse falar em bem poucas palavras, eu diria a Inocas é uma empresa, uma iniciativa do setor privado, né? Mas que nasce e tem como propósito gerar impacto social e ambiental positivo através da introdução de novas tecnologias agronômicas para a regeneração de áreas degradadas, foco em pastagens degradadas, usando essa palmeira nativa brasileira como uma forma de agregação de valor, diversificação da produção, geração de renda. A empresa ela foi incubada por essa iniciativa de pesquisas, né? Esse trio de pesquisadores da Alemanha, Estados Unidos e Austrália. Né? Então, surgiu ali do entendimento de que a resposta na teoria estava dada, Macaúba pode trazer uma fonte de óleo vegetal enorme, né? E fazer muita diferença, mas ninguém fazia ainda isso. Né? Então, a Inocas se propõe a demonstrar na prática a viabilidade técnica e econômica dessa solução, que depois pode ser replicada, em tese, por todo mundo que tem pastos. Todos os pecuaristas, né, podem se beneficiar dessa ideia e replicar isso. Então, a gente não quer ser monopolista, não quer ter uma solução que a gente não conta para ninguém, e sim a gente quer trazer a prova do conceito, né, incentivar a imensidão de pecuaristas e a imensidão de pastos que existem no Brasil, são em torno de 150 milhões de hectares de pastagem, um pouco mais que isso, que poderiam, né, ser regenerados através dessa tecnologia. Trazemos a prova de conceito, mas com uma iniciativa privada, e aqui é um dos pilares da sustentabilidade também. Né? A gente, quando fala de sustentabilidade, não pode só pensar em conservar o meio ambiente, né? Em inclusão social, mas a iniciativa precisa gerar receitas também para se manter sozinho, para ter um motor que se perpetua, né? E não dependa de incentivos de fora. Né? Então, para isso, para ser realmente sustentável, tem que valer a pena economicamente, e por isso fundamos uma empresa para isso. Não somos uma ONG, somos uma empresa, mas que gera impacto social e ambiental para a sociedade e para o planeta. Ah, perfeito. Essa dicotomia, né, que a gente vive, né, Johannes, um setor 2,5, né, que é entre o segundo setor e o terceiro setor. Isso é um jogo de cintura, né, que a gente vai vivendo. Eu, como empreendedora socioambiental também, né, vivo nessa corda bamba, e trazer isso é super importante, né, é um motor que soma forças, né, nós, empresas particulares que trabalhamos com impacto, somamos força ao terceiro setor, né. Nós capilarizamos ações e tornamos isso viável num aspecto muito mais, mundial, né, numa escala e tudo mais. Super legal conhecer a Inocas, eu já conhecia um pouquinho dessa história. Acho muito legal uma coisa que você trouxe sobre a observação da natureza, né, a macaúba, ela ocorria em pastos degradados, então ela já estava a resposta estava nessa observação também, né, do que a natureza nos traz, né. Eu queria te ouvir, acho que nesse ponto, assim, acho que é legal trazer isso, essa coisa da observação da natureza, que eu acho que é muito comum em todos nós empreendedores que trabalhamos com essa pegada verde, né. Qual que é a importância de ter observado a Amazônia, o cerrado, a macaúba na natureza e os ciclos naturais dela nesse meio natural, para que isso fomentasse o modelo de negócio da Inocas? Você consegue tangibilizar isso hoje no modelo? E as contínuas observações que vocês têm da natureza, né, que somos todos nós. A macaúba é uma palmeira nativa brasileira, é de fato a palmeira de maior ocorrência no território nacional. E é uma palmeira que muito antiga, existem registros assim de muito tempo atrás, onde já se inclusive usava essa planta para extração de óleos, para alimento, né?
ela ocorre não só no Brasil, ela ocorre em toda a América Latina, até no México se encontra essa planta, ela tem variedades genéticas bastante expressivas, tem, inclusive o fenótipo dela muda bastante, né? Mas ela é nativa daqui. Isso eu acho que é um primeiro ponto importante, que a gente observa muitas vezes quando se traz soluções de fora, né? Plantas de fora, como é, por exemplo, a palma, né? Que a gente conhece como dendê, ela vem da África, né? E muitas vezes tem problemas de adaptação, né? Ela não tem inimigos naturais e se prolifera para caramba, e muitos outros problemas. Essa palmeira macaúba, ela é nativa, ela está em casa aqui, né? E aí vem um outro fator importante. Ela é muito saborosa, a polpa dela, ela é um alimento para a fauna, tanto para a fauna nativa, por isso que ela se espalhou por todo o território, mas também para a fauna domesticada, para o gado, né? E aí a gente vê já a interface entre a natureza e o homem, né? O homem vai abrindo áreas para fazer os pastos e criar os seus bois, e os bois, as vacas, gostam de comer a polpa, né? Ficam mastigando, eles chamam de chiclete de boi, e aí cospe esse caroço, né? Em algum lugar no pasto, né? E aí brota a próxima semente. Então, a macaúba é diferente, por exemplo, de um buriti, que eu já mencionei antes. O buriti, ele cresce nas veredas, e é um fruto que boia, né? Então, ele sai boiando pelo rio, em algum lugar ele engancha numa raiz, num galho, e brota ali. Então, o buriti a gente sempre vê nas áreas baixas, próximo dos rios, né? A macaúba, ela é transportada pelos animais para as áreas abertas. É uma planta que já está, na verdade, adaptada a esse limiar entre natureza e áreas antropizadas, áreas modificadas pelo homem, né? E isso foi observado pela equipe de pesquisa, né? E eles falam, puxa vida, aqui está não só a viabilidade de consorciar essa palmeira com pastagens, porque o ambiente pastagem já o faz sozinho, espontaneamente, mas também já indica que o fruto dessa palmeira é extremamente palatável para o próprio animal, para o próprio rebanho, né? Então, aí se tem, diferente da mamona, por exemplo, que também no passado tentaram produzir biodiesel na base de mamona, né? Só que a torta, o que sobra depois que tira o óleo da mamona, é tóxico, não serve para quase nada, né? Enquanto que a macaúba, ela já espontaneamente, a gente já vê que o gado adora. Então, a gente tira o óleo, pode fritar um peixe, pode fazer um cosmético, mas pode fazer combustíveis também com esse óleo, e o que sobra, põe no coxo, né? Então, é um Se alimento aproveita tudo, adicional. né? Então, essa observação, né, o que é a natureza, e a natureza já junto com o âmbito antropizado, muitas vezes altamente degradado, né, ali está essa palmeira fazendo sentido. E Olha esse só. sentido foi a inspiração, né, de falar, vamos aproveitar isso e fazer o bem com isso que já está fazendo sentido espontaneamente, né? Nossa, que isso traz mais uma das estrelinhas, né, da nossa fala, das migalhas que eu trouxe lá no início, que a gente vai deixando para os ouvintes que querem empreender com impacto socioambiental, né, Johannes? Observação da natureza, né, aquilo que ela te traz de forma tão inspiradora, soluções muito antigas, né, então isso tem que nos inspirar como modelos de negócio de impacto, né? Isso é super legal que você trouxe. E trazendo um pouquinho desse contexto, essa comparação, né, que você traz, na natureza a gente observa que, por exemplo, a semente do buriti ela vai boiando e tem raízes que a seguram ali, né, que permite esse ambiente para ela germinar, né. A macaúba ela é levada pelo boi que descasca, que ao defecar planta a semente, então a natureza ela meio que vai se cercando de uma rede de apoio, né, para manter seus processos vitais. E como negócios também nós temos aí, né, necessitamos de uma rede de apoio muitas vezes, principalmente como negócios de impacto socioambiental, né. E eu queria te ouvir um pouquinho nesse sentido, qual que é a importância, você sendo um membro de um ecossistema, a Inoca sendo um membro de um ecossistema, qual que é a importância de encontrar essa rede de apoio nessas instituições que fomentam, que financiam o ecossistema, que nos ajudam com mentores, com uma rede de conexão, né.
Qual que é a importância para a Inocas hoje, né, essa plantinha já germinada, encontrar esse adubo e esse solo fértil dessa rede de apoio? Como que é isso para você? Como que você vê essa importância desse ecossistema, né, que a gente fala? Bárbara, sim, obrigado por essa pergunta. Isso é super importante, né? Essa rede de apoio. E houve uma mudança muito forte nos últimos anos nesse sentido. Quando nós começamos em 2014, a impressão que eu tenho, pelo menos, pelo que nós passamos, é que havia muito pouco apoio para iniciativas de impacto social e ambiental, né? Só para contextualizar, né? A gente então traz uma palmeira que ninguém usava até então, né, com uma solução observada na natureza e elaborada depois na pesquisa, mas é uma palmeira espinhuda que o agricultor interpretava até ali como uma praga, né? Não tem zoneamento para ela, não tem cultivar, né? Então, as redes de apoio normais na área agronômica, né, que são os bancos de fomento, outros, né, os bancos normais têm linhas de crédito APC para agricultura de baixo carbono e algo assim. Então, bom, a gente traz uma solução que eles querem fomentar, só que eles só fomentam o padrão. Isso não era nem um pouco padrão, né, o que nós trazíamos ali, né? Então, foi muito difícil encontrar os atores que estavam dispostos a apoiar essa iniciativa. E o primeiro apoio que nós recebemos foi do BID e do Banco Mundial, através do Climate Investment Fund, né, o Fundo de Investimentos Climáticos, que inclusive em 2014 nos premiou, falou que esse é o melhor projeto de sustentabilidade florestal, a gente quer apoiar essa iniciativa. Então, isso foi importantíssimo, a gente receber esse apoio de alto nível, digamos assim, uma instituição multilateral, né, de fomento, de apoio financeiro. Tivemos apoio também de uma outra iniciativa muito importante, que chama Citaui, né? O slogan deles é Finanças do Bem, que nos ajudaram naquele momento. E no início era mais ou menos isso, a gente não encontrou muito mais apoio. Depois conseguimos o apoio de alguns empreendedores atores locais do âmbito agronômico, alguns visionários, né, de um cafeicultor, uma pessoa da parte de insumos agrícolas, que falam, a gente tem visão, a gente quer mudar a forma de se trabalhar, queremos fazer parte. Isso foi em 2014. Mas depois, passo a passo, eu tenho a impressão que mudou, né, esse ecossistema, né? Começaram as pessoas, inclusive os consumidores, e com isso, junto com os consumidores, os investidores, as empresas, começaram a perceber que o mundo está mudando em direção a uma necessidade expressa de se produzir em consonância com o meio ambiente, com o ambiente social, né? Tanto que a quantidade de capital disponível para investimentos de impacto cresceu imensamente. Agora existe muito capital procurando projetos de impacto, projetos que fazem o bem social e ambiental, mas são viáveis economicamente ao mesmo tempo, né? Então, eu acho que mudou muito forte. Empresas, né? Quantas empresas a gente vê hoje declarando metas de carbono neutro, né? Que falam, a gente quer continuar produzindo como já fazíamos, fornecendo os produtos que a sociedade precisa, mas a gente não quer mais impactar negativamente o planeta. Então, começam a procurar produtos que alimentam a sua cadeia de produção, né, que tenham também digamos, um histórico, uma pegada ambiental neutra de carbono, né, ou insumos que até possam compensar emissões. Então, cada vez mais aparecem, são empresas, só para dizer os setores, não vou dizer nomes, mas empresas da área de automobilística, que de repente começaram a se interessar pelo nosso trabalho, falando, puxa, a gente precisa neutralizar nossas emissões, como é que a gente pode trabalhar junto? Empresas da aviação, né, que buscam combustíveis sustentáveis, né? Empresas do setor de cosméticos, de alimentos, que falam, a gente não vai esperar o Estado definir normas de sustentabilidade, a gente vai na frente agora porque a gente sabe que isso está se tornando até uma vantagem competitiva se nós demonstrarmos aos nossos consumidores de que o nosso produto ele não gera impacto negativo, ou talvez melhor ainda, ele tenha um impacto positivo. Então, isso mudou nos últimos anos. E agora a gente sente um apoio muito grande. Nos últimos 2 anos, recebemos, quero dizer o nome também, recebemos um apoio
muito decisivo do Fundo Vale, né, que nos ajudou a expandir o plantio além do que a gente tinha planejado, né? E temos a vontade muito grande, sentimos pelo lado deles também, de continuar investindo na expansão desses trabalhos. De um cenário inicial de muita dificuldade de encontrar apoio, né, num ecossistema ainda muito em formação muito frágil no ponto que a gente vemos agora que existe um apoio muito grande dos setores que às vezes a gente nem esperava. Perfeito. E essa mudança de olhar, né, Johannes, assim, o consumidor começou a mudar o seu consumo, e isso começa a movimentar toda uma mudança de pensamento, né. E talvez seja isso o ESG, né, que o pessoal tanto fala, que está tanto na pauta, negócios de impacto. É a diminuição das distâncias, né, eu tenho visto muito isso. Aquela antítese que te moveu lá no início da sua jornada como semente, ela aparece aqui novamente, só que essa rede de apoio começa a diminuir essas distâncias para você, começa a trazer uma possibilidade de diminuição dessas antíteses, né. E você agora numa voz ativa, né, com a Inocas. Isso é super movimenta e que importância traz essa rede de apoio, né, como na natureza, né, um solo que sustenta, fungos que nos sustentam, bactérias que se conectam, um ar, um dispersor, um polinizador. A natureza nos inspirando nas nossas relações empresariais, empreendedoras também, né. Agradeço aí por compartilhar essa importância da rede de apoio. E entrando agora no nosso bloco final, né, conversar um pouquinho sobre o futuro, né, a planta cresceu, aí Inocas hoje está com essa rede de apoio, podendo dispersar novas sementes, lançar novos frutos. Quais que são os resultados que vocês já têm entregue, Johannes, para o mundo? Eu falo para o mundo porque já é um modelo de negócio, né, com essa capacidade para o Brasil. Quais são esses resultados? Que frutos vocês já têm deixado aí para a humanidade? Que sementes vocês têm dispersado, né, nessa linda história? Bom, Bárbara, eu quero começar olhando assim para uma unidade produtiva pequena, né, uma fazenda de um pequeno agricultor familiar. Aqui está um público nosso, né, o principal público, isso eu acho que eu ainda não mencionei, e depois partir, ampliar a visão um pouco qual que é o potencial a longo prazo, né? Mas se a gente então olha essa fazenda de um agricultor familiar, geralmente é uma fazenda numa área pouco produtiva, as áreas bem produtivas, mecanizáveis, e tudo já foram compradas pelo agronegócio, né? Então, o agricultor familiar ele está naquela área na beira do barranco, Declivosa. declivosa, com pedras, solo arenoso, né? E áreas pequenas, né? Então, ele está na margem da viabilidade econômica de cultivar aquela terra. E muitas vezes ele está tomando a decisão de abandonar, de ir para as cidades, de desistir dessa vida dura que não rende, né? Então, esse é o ponto de partida do público que a gente trabalha. E aí a gente, então, chega com capital de fora dessa rede, desse ecossistema que nos fortaleceu para ter capacidade de implementar essa inovação, fazemos uma parceria com ele, né? Falamos, olha, você entra com a sua pastagem na parceria e a gente entra com investimento e plantamos juntos essas palmeiras no seu pasto. Então, isso é o que nós fazemos ali no micro. E o que acontece quando isso é implementado, né? Acontece, por um lado, na medida que essas palmeiras crescem e entram em produção, acontece uma diversificação da renda. Ele não depende mais só daquele boizinho que ele tinha naquele pasto, né, que às vezes o preço está bom para o leite e para a carne, mas muitas vezes está muito ruim, né? E sim, ele tem uma segunda perna de receita. E a gente observa que essa receita adicional, ela é entre 3 a 5 vezes a receita que ele ganhava do boizinho. Então, não só é uma diversificação, mas aumenta Aumenta a renda. expressivamente a quantidade de receita que ele pode esperar daquela área dele que ele já estava falando, pô, não vale mais a pena. E agora, de repente, ainda vale, ou se torna até muito interessante, né? Temos casos onde os filhos estão voltando, estão falando, pai, agora eu vou te ajudar, porque agora dá para a gente viver dessa área. Eu já tinha pensado que eu tinha que viver na cidade, mas agora eu posso voltar. Temos casos assim, filhos voltando para participar dessa produção. Além da diversificação da renda e do aumento da renda, aqui tem também um efeito de melhoria da qualidade do pasto. Então, o sombreamento leve das palmeiras aumenta a proteína na gramínea, né? Então é mais nutritivo. O leve sombreamento melhora o conforto térmico do animal.
Então, ele vai produzir mais também, ele engorda mais rápido, produz mais leite. Então, do ponto de vista produtivo, um sistema silvipastoril, silvo é a floresta, né, e o pasto juntos, né, um sistema silvipastoril, ele gera, também olhando só para o gado, uma solução mais econômica e mais sensata. As palmeiras servem de piquetes para fazer cercas. Então, pode-se introduzir uma tecnologia que chama rotação de pastagem, onde você consegue aumentar 5 vezes a quantidade de gado na mesma área. O que isso significa? É possível produzir mais carne, alimentar o planeta, né, sem expandir a floresta, a fronteira agrícola para as florestas. Depois, melhora a situação hídrica, né? As raízes permitem uma permeabilização maior da água no solo, e aí tem mais água nas nascentes, né? Tem mais umidade no pasto, a grama cresce mais. Então, tem vários impactos. Tudo isso junto, talvez mais dois fatores, antes da gente pensar no grande. Além disso, tem a questão do carbono, né? Cada palmeira sequestra em torno de 1 tonelada na sua vida, ou se a gente olhar na unidade como um todo, isso é um resultado de um estudo do Imaflora, uma instituição de referência na área ambiental. Eles falam, olha, 1 hectare de macaúba consorciado com pastagem ou alguma cultura de milho, outras coisas nas entrelinhas, sequestra, em média, por ano, 20 toneladas de carbono. Isso já descontando as emissões do gado, porque sabemos que o gado emite metano, né, que é bastante nocivo para o efeito climático, né, efeito estufa. E agora, então, nesse sistema é sequestrado carbono. Então, a gente poderia dizer, olha, aqui esse produtor pode vender uma carne, um leite de carbono neutro. E, além disso, ainda está sequestrando mais carbono, contribuindo para a redução das emissões da sociedade. O modelo da Inocas, ele traz diversificação de renda, melhoria de qualidade do pasto, as raízes aí fazendo essa infiltração da água, plantio de água, né, devolve ar puro, que vai muito ao encontro daquele seu incômodo lá no início, né, de São Paulo ter aquela nuvem, e sequestro de carbono, e eu imagino que muitos outros impactos, né, eu vejo que a Inocas ela é muito sistêmica, né, talvez negócios de impacto eles tragam esse potencial do sistema, né, porque é nisso que nos encaixamos. Muita coisa, Johannes, É, muita coisa, e no âmbito mundial eu imagino que isso se escale, assim, de uma forma grande, né. Eu queria te deixar uma pergunta, né, para a gente ir finalizando o nosso bloco aqui, se vocês fossem deixar um conselho, né, se você fosse deixar um conselho aí para novos empreendedores de impacto, que conselho você daria em cima dos desafios que você teve, do caminho que te trouxe até aqui? E também, para finalizar, onde a gente colhe as suas sementes, né, da Inocas, onde é que vocês estão, né, nas redes sociais, onde é que a gente consegue aí, alcançar na mão esse conhecimento e essa inspiração que vocês trazem? Só para a gente ir, finalizando, infelizmente, a nossa fala, que ficaria aqui muito mais tempo, mas que você trouxesse esse conselho aí para os novos empreendedores, é legal olhar para esse futuro que vem, das redes de vocês, onde nós colhemos essas sementes. se você permitir, eu queria só ainda fazer um raciocínio. Se a gente vê a unidade produtiva do agricultor familiar e vemos todos esses benefícios que são gerados, né? Isso cria um entendimento de que faz muito sentido replicar isso. E como vale muito a pena economicamente, também essa replicação ela vai se dar espontaneamente pelos produtores que vão reconhecendo a vantagem de um sistema assim, né? E aí, se a gente volta para aquele número de 150 milhões de hectares de pastagem, ou a metade disso mais ou menos está degradado, né? Esse sistema poderia se replicar em todas essas áreas, né? Aumentando, dobrando, porque é um segundo andar produtivo, dobrando a área disponível para a produção de alimentos e combustíveis e outros insumos, né? Multiplicando a receita dos agricultores familiares e sequestrando um volume de carbono que, se fosse replicado nessa dimensão, seria suficiente quase para neutralizar as emissões de toda a economia brasileira. Se a gente pensa no potencial, isso obviamente não é o trabalho de uma empresa, né? Isso seria o resultado de um esforço conjunto, mas um esforço que vale a pena para quem tem um pasto degradado. E aqui E vem, coletivo, então, né, um esforço coletivo. e coletivo. E aí, então, o conselho, para o pecuarista, eu aconselho observar o que está acontecendo aqui, e estamos de portas abertas para ensinar para todos que querem conhecer.
pode ser? O conselho para o empreendedor de impacto que eu gostaria de trazer do meu ponto de vista agora, eu tenho a impressão que cada vez mais o antagonismo entre produzir ou conservar está se tornando obsoleto. Conseguimos ver cada vez mais que produzir de maneira coerente com o meio ambiental e o meio social faz muito sentido e muitas vezes até gera um retorno melhor do que uma atividade exploratória, né? Então, para falar em 2 palavras, empreender com impacto vale a pena. E claro, não é tão trivial porque não existem tantas provas de conceito, precisa estudar muito bem, observar, né, como falamos hoje. Mas se for bem feito, vale a pena e vale mais a pena do que produzir de maneira exploratória. Onde estamos? Temos um canal no Instagram, inocas.macaúba. Temos um site que chama inocas.com.br, estamos no Facebook, temos um canalzinho no YouTube também, mas estamos principalmente nas fazendas e temos muito prazer de receber quem quiser nos conhecer. Temos em Minas Gerais, na região em volta de Patos de Minas, estamos em São Paulo, no Vale do Paraíba, estamos no Pará e queremos ainda chegar em muitos outros lugares, né? Então, estamos de portas abertas a receber e compartilhar com todo mundo que tiver interesse. Nossa, Johannes, quão rico é esse diálogo, assim, ficaria horas e horas, porque, como disse no início, sou uma faladora de mão cheia, assim. Então, agradeço imensamente esse bate-papo, assim, muito enriquecedor para mim, espero que tenha sido enriquecedor para todo mundo que está nos ouvindo. Deixo aí uma mensagem final que você trouxe, né, produzir com coerência, e você, quando nós perguntamos onde a Inocas está, você trouxe as redes, mas você falou: "Nós estamos na fazenda". Isso me traz uma coisa tão linda, que é nós estamos com a botina no chão. Nós estamos com a pele no risco, nós estamos fazendo acontecer isso na ponta. Então esse convite a estar, né, estar e ser é muito próprio de quem trabalha com impacto. Então eu agradeço por essa sua mensagem final que fica aí de inspiração para todo mundo que está nos ouvindo. Então muito obrigada mesmo e muita semente, muito solo e muita coisa boa, muito crescimento para a Inocas na sua jornada. Obrigada, querido. Muitíssimo obrigado também. Um abraço a todos e todas. AlpaCast é um produto da Alpa Impacto. Projetos especiais sobre o ecossistema de impacto. Conteúdos para quem busca consciência social e ambiental. Siga as nossas redes sociais.